O versículo número 22 fala sobre a história onde ele tinha se escondido, pois ele estava sendo perseguido e ameaçado pela esposa do rei Acabe, Jezabel. E aqui no verso número 22, Deus fala com Elias para que ele chamasse todo o povo de Israel e chamasse os 450 profetas de Baal para fazer o desafio. E ali no verso de número 22 e 23, ele convoca todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal. Eu fico imaginando como Elias ele deveria se sentir naquele momento. Elias estava se escondendo, sendo perseguido, porque a Jezabel tinha lá perseguido todos os profetas de Baal, e ele com medo, mas ele obedeceu a palavra de Deus, porque quem está com Deus nunca estará sozinho. E ali ele convoca todos os 450 profetas de Baal, ali no Monte Carmelo, e ele faz um desafio. E qual seria esse desafio, Mateus? Ele pede para que ele trouxesse 2 carneiros, 2 bezerros, lenha, e que eles cortassem o bezerro, colocassem a lenha sobre o holocausto, mas não lhe colocassem fogo, porque o Deus verdadeiro, ele derramaria o fogo do céu. E aquele povo que estava ali disse que a palavra de Elias era boa. Então, conforme Elias pediu, os profetas de Baal, eles pegaram um bezerro, eles cortaram o bezerro e colocaram sobre o holocausto. Eles pegaram a sua lenha, cortaram a sua lenha e colocaram no holocausto. E ali eles começaram a clamar, dizendo: Baal, Baal, responde-nos. E nada acontecia. Desde da hora da manhã até o meio-dia eles clamavam e nada acontecia. Elias olhando, ele começava a zombar dos profetas de Baal, dizendo: estás aí desde o horário da manhã até o meio-dia e nada acontece. E ali os profetas de Baal ficaram com raiva de Elias. Eles pegaram facas e começaram a se cortar, a se mutilar, colocaram sangue em cima do holocausto. Eles ficavam clamando e nada acontecia. Elias olhou para aquela multidão: agora é a minha vez. Ele viu que o holocausto estava todo desorganizado, e quando as coisas de Deus estão desorganizadas, nada dá certo. Então ele pegou o holocausto, ele pegou o seu bezerro, ele cortou o seu bezerro, ele pegou a sua lenha, ele cortou a sua lenha e colocou no holocausto. Ele pegou 12 pedras, conforme as 12 tribos dos filhos de Israel, e colocou ao redor. Ele fez um rego ao redor do holocausto, com o tamanho de 2 sementes, e ali ele pede para aquela multidão um cântaro de água. Eu fico imaginando aquela multidão pensando: como é que a gente está aqui desde o momento da manhã até o meio-dia? A gente viu 450 profetas de Baal, a gente viu eles se cortando, clamando e nada acontece. E o profeta que estava escondido, com medo, está pedindo água para colocar em cima do holocausto. Mas mesmo assim, eles duvidaram da palavra de Elias, mas trouxeram o primeiro cântaro. Ele coloca a água sobre o altar. Eles pedem pela segunda vez o cântaro. Eles colocam a água sobre o altar. Ele pede pela terceira vez e ele coloca. E no versículo de número 36 e 37, Elias começa a sua oração dizendo: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje, tu és Deus de Israel, e eu sou teu servo. E conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que só tu, Senhor, és Deus, e tu fizeste tornar o teu coração para trás. E quando Deus, ele escuta a oração daquele que teme, daquele que obedece a sua palavra, ele responde. E no verso número 38 que nós temos, no verso número 39, me perdoe, Deus, ele responde com fogo, que lambe aquela água, que lambe o rego que estava com a água, que consome a lenha, que consome os bezerros. Igreja, muitas vezes podemos nos sentir sozinhos por servir a Deus, mas o nosso Deus é o Deus que faz milagres, é o mesmo Deus que opera hoje, que operou no passado e opera no futuro. Ele é o mesmo Deus que operou milagres, ele é o mesmo Deus que estava na fornalha de forma com aqueles 3 jovens. Ele é o mesmo Deus que curou o paralítico, ele é o mesmo Deus que curou a mulher do fluxo de sangue. Nós temos que permanecer firmes na palavra de Deus. E também, quem está com Deus nunca está
abençoe.